Histórias com livros e livros com história. Numa rúbrica literária. Autores para ler e reler. Com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler. Todas as segundas, na Rádio Pernes. Bom dia, bem-vindos a mais uma rúbrica Reler. Depois de, na semana passada, termos analisado um livro e não propriamente a obra de um autor, voltando ao tema da biografia, hoje voltamos ao formato clássico e temos um autor em destaque, neste caso uma autora, e voltamos ao tema do costume, que já trouxemos cá muitas vezes e começámos com ele, ao tema do romance histórico. Acabamos sempre por cair no romance histórico, acho que é sempre uma literatura bastante interessante e com a qual aprendemos muito, e também é uma literatura popular, não fossem os romances históricos dos romances mais vendidos do mercado. Vamos falar de Maria João Lopo de Carvalho, uma romancista bem conhecida do público em geral, que tem tido agora, portanto, outro sucesso, uma nova carreira literária, com os dois romances históricos que publicou, A Marquesa da Lorna e A Padeira de Aljubarrota. Como sabem, entretanto, hoje começa a Ribu, que já dissemos no último programa, portanto, Feira do Livro Usado em Santarém, no Centro Cultural Regional de Santarém, conhecido como Fórum Mário Viegas. Talvez lá encontremos uns livros usados de Maria João Lopo de Carvalho, de José Saramago, de João Aguiar, de Flor Bela Espanca, de tantos outros autores que trouxemos aqui, livros para ler e reler. Novidades fresquinhas do mundo literário, um autor quase maldito, marginal, dizeriam alguns, Paulo José Miranda, lançou 3 livros de uma mão cheia, de uma vez só: o romance A Máquina do Mundo, a miscelânea Exercícios do Humano e Todas as Cartas de Amor, portanto, em epistolografia. Portanto, trata-se do primeiro autor a vencer o prémio José Saramago. Um dia podemos trazê-lo aqui com mais detalhe, que vive há 9 anos no Brasil e que ficou conhecido por viver sem documentação alguma em países estrangeiros, nomeadamente a Turquia e o Brasil, onde Jackie também lançou um novo romance, Sonhos Azuis pelas Esquinas, um novo romance, não, um livro de contos, peço desculpa, está a preparar um novo romance, mas estes Sonhos Azuis pelas Esquinas é um livro de narrativas curtas, como ele chama, ou contos. Voltemos então à autora que nos traz cá hoje, a esta conversa sobre livros e literatura. Maria João Lopo de Carvalho começou a escrever livros infantis. O herói sou eu, o Que de Bicho te Mordeu. Para além de escritora, foi empresária, não sei se ainda mantém essa atividade, mas creio que fundamentalmente nos últimos anos se tem dedicado exclusivamente à escrita, porque ela é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, mas também tem formação em marketing. É uma autora multifacetada. Nós só fundamentalmente não conhecemos o que está para trás, conhecemos de ler a biografia da autora, conhecemos alguns textos de não ficção publicados em periódicos que fomos acompanhando, alguns jornais e revistas, nomeadamente Expresso, Diário de Notícias, GQ, outras revistas, mas conhecemos sobretudo os dois romances históricos. Vamos focar-nos fundamentalmente na Padeira de Aljubarrota. Foi um livro que tivemos a oportunidade de ler e de reler, porque já relemos. A Marquesa da Lorna está mais distante na nossa memória, lemos há mais tempo e também não nos causou um impacto tão interessante, até porque tivemos a oportunidade de estar aqui em Santarém na apresentação na Livraria Caminho com esta autora deste romance há cerca de um ano atrás, ainda pouco tempo antes de começarmos estas rubricas literárias. E A Padeira de Aljubarrota, livro que já tínhamos falado cá em comparação com outro livro que foca ao mesmo período, de Sra. Margarida Veiga Ferreira, foca-se efetivamente em 2 histórias paralelas. Uma, a história oficial do Dom João I, a história da Leonor entre 2 mulheres, neste caso antagonistas, a história da subida ao trono de Dom João I, da derrota de Dona Beatriz, e foca-se na Dona Beatriz e na Padeira de Aljubarrota. Evidentemente tem outra mulher por trás. Leonor Tel está bem presente no romance, no Nova Espreita, todas aquelas figuras míticas da nossa gênese da nacionalidade, que foi esta revolução de 1383-85, se lhe podemos chamar assim. E 2 aspectos muito interessantes que o romance foca e que são verdade. 2 aspectos. Um aspecto, tanto quanto se saiba, correspondem à verdade histórica, nomeadamente
o Armar de Cavaleiro de Nuno Alves Pereira, coisa que certamente já deu pano para mangas na nossa literatura nacional e que aconteceu aqui em Santarém. A autora coloca no convento de São Francisco, mas pode não ter sido exatamente aí. Outro aspecto, que é um aspecto muito interessante, e depois vamos acabar com isso, é que a autora refere no romance que Dona Beatriz comeu moeda. É um tema que nos é caro, por motivos também não só de amor a Santarém, mas por motivos familiares. Como sabem, José Correia Noras foi o primeiro numismata a defender essa tese de que o real de Dona Beatriz não teria sido cunhado em Sevilha, mas sim em Santarém. O meu pai, inclusivamente, tem uma pequena brochura publicada sobre esse assunto, o real de Dona Beatriz cunhado em Santarém. É interessante como a literatura se cruza com a história nestes romances e que os romancistas, os ficcionistas da história, vão efetivamente beber à investigação de ponta quando fazem o seu trabalho de casa corretamente, e é o caso. O caso é uma escrita que nota-se a formação, ou digamos o traquejo jornalístico da autora. Depois tem ali um contraponto da história factícia, digamos assim, do romance histórico puro e duro, é a Brites, a padeira de Alves Barrota, que é uma personagem aqui completamente fantasista, pegando até no que a autora ficou chocada que um professor lhe disse, provavelmente a padeira não existiu. Portanto, esta padeira que provavelmente não existiu era uma dama de pé de cabra, e há aqui uma reinvenção da dama de pé de cabra, e isso para mim é delicioso neste romance, e eu reli só a parte da padeira exatamente para perceber os sortilégios literários que ali estão, os contrapontos, as alavancas e tudo o que se relaciona com a lenda narrativa original do Herculano, e que depois ali está espetacularmente colocado, está muito, muito bem construído. Há pessoas que dizem que é uma abordagem mais leve da história, não me pareceu. É uma abordagem bastante interessante, é uma abordagem tradicional, não é o ponto da Silmária da Veiga Ferreira, portanto não oferece aqui nada de novo do ponto de vista de qualquer coisa diferente, de uma visão diferente do que pode ter acontecido. Não, é uma abordagem alicerçada na interpretação tradicional dos factos da Revolução de 1385, 1383-85, nos traz a visão do retado, por exemplo. Não trata muito mal a Leonor Teles, como há alguns historiadores e outros escritores, não é? Mas também não trata certamente bem, não é? A famosa Aleivosa. Olha, e eu tenho pena porque eu tenho uma simpatia especial por Leonor Teles depois de ter lido O Canto da Salamandra de Sr. Maga Vera Ferreira. São romances completamente diferentes e a comparação é injusta. É óbvio que é diferente um romance histórico de alguém que tem uma formação base em história ou que tem outro traquejo, ou que tem outra interpretação da história, que é o caso do romance da Silmária, portanto trata do papel dos vencidos. Mas este romance vem colocar o dedo na ferida, apesar de eu acho que há aqui uma interpretação, portanto, tradicional, vertida para romance, vem colocar o dedo na ferida do porquê não termos Dona Beatriz no panteão dos reis de Portugal, porque no fundo há ali um momento, um interregno, é certo, mas antes desse interregno propriamente dito, houve um momento em que efetivamente a rainha reinou, e quem reinou foi Dona Beatriz. E esta cidade deve-lhe uma dívida de gratidão, porque na altura apoiou-a e hoje praticamente esqueceu-a e devia reformular. Não sei se temos aqui uma rua de Dona Beatriz, se temos, desconheço. Não temos uma estátua a Dona Beatriz que efetivamente reinou e preconizava algo que mais tarde veio a ser defendido por muitos intelectuais, inclusivamente ainda hoje. Preconizava o iberismo, preconizava a união das duas coroas, ainda que com autonomia. Acabamos com esta evocação de Dona Beatriz. Achamos o romance bastante interessante, vale a pena a leitura, recomendamos. Antes de acabar com esta evocação a Dona Beatriz, com uma pequena citação de um texto de José Miguel Correia Noras, fazemos referência, uma breve referência, está para sair para o ano, depois talvez trazemos cá o livro quando ele sair. Já houve um livro, uma brochura que hoje só se encontra em alfarrabistas dos 50 anos do grupo de Forcados de Santarém,
será Maria João Lobo de Carvalho, a convite do Grupo de Forcados de Santarém, a responsável pelo livro, e agora aqui num registro de não ficção, que estamos muito curiosos para ler, dos 100 anos do Grupo de Forcados Amadores de Santarém. Bem-aja a esse projeto e esperamos ansiosamente o livro desta autora que já nos habituámos a ler e a reler. E terminamos então com uma paixão chamada Beatriz. Interessei-me por Beatriz há 27 anos. Desde aí, fecho os olhos e consigo fazer-lhe o retrato. Este meu exótico afeto nasceu de uma desconfiança. Eu sempre duvidara da história de Beatriz. A sua origem sevilhana, reiterada por todos os autores, afigurava-se-me mal descrita e insuficientemente sustentada. E o que começou como uma dúvida prosseguiu com este atrevimento. Eu olhava o busto de Beatriz numa foto a preto e branco horas seguidas. Tinha o desejo de arrancar-lhe o traje castelhano e de levar mais longe a minha ousadia, fazer de Beatriz uma moeda portuguesa. Histórias com livros e livros com história. Numa rúbrica literária. Autores para ler e reler. Com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler. Todas as segundas, na Rádio Pernes.